Olá, aqui é o Leandro Mateira e sabe aquela dúvida que surge na hora de escolher um carro, de definir qual é o melhor modelo para você comprar? Você, como a maioria das pessoas, e eu inclusive, provavelmente já passou ou está passando por uma situação de incerteza como essa. Agora, se você dá valor ao seu dinheiro e quer superar essas dúvidas, sabendo como escolher o seu carro ideal, existe uma boa notícia e ela é a seguinte: é possível sim escolher o melhor carro para o seu perfil, com um método, pensando tanto no carro quanto no seu bolso. Mas, para isso, você precisa saber de algo que poucas pessoas dominam, que é como escolher o seu carro ideal. Afinal, a maioria das pessoas escolhe mal e depois se arrepende, e você deve conhecer vários casos assim. Então, o que fazer para escolher bem e ficar finalmente satisfeito? Mas antes de eu responder, deixa eu me apresentar melhor. Meu nome, como eu disse, é Leandro Mateira e eu sou fundador da consultoria automotiva pessoal Carro e Dinheiro. E talvez você já leu algum artigo ou viu alguma entrevista minha nos últimos anos sobre o tema Carros e Finanças. Aliás, esse assunto é cada vez mais importante no Brasil, porque nós temos os carros mais caros do mundo, tanto para comprar como para manter. E você já deve ter lido alguma notícia a respeito disso. Agora, algo que talvez você não saiba ainda é que, além de caríssimos, muitos carros no Brasil não têm um padrão de qualidade adequado. E, sim, isso é algo mais preocupante do que a maioria das pessoas imagina. Porque pequenos detalhes em um carro podem fazer uma enorme diferença no seu conforto, no seu bolso e principalmente na sua segurança. Então, se você quer saber como escolher bem o seu carro, eu convido você a conhecer o livro digital Como Escolher o Seu Carro Ideal, que eu escrevi com muita dedicação, pensando nas pessoas que dão valor ao seu dinheiro e querem escolher bem o seu carro. Veja o vídeo até o final, porque você vai se surpreender com as informações e histórias que eu vou comentar. Agora, deixa eu comentar como eu me tornei um especialista nesse assunto, com reconhecimento nacional, e de onde veio esse método que você vai aprender comprando e lendo o livro digital Como Escolher o Seu Carro Ideal. Desde criança, eu sempre tive grande interesse por carros e outros veículos. E para você ter uma ideia, com 10 anos eu já ia a exposições de carros novos e antigos, e eu fui a todos os salões do automóvel desde 1990. E naquela época eu já lia as coleções de revistas antigas de carro do meu pai. E algo curioso também é que eu sempre gostei muito de finanças e lia os cadernos de economia desde aquela época também. E embora eu tenha seguido outra carreira, esse interesse por carros sempre se manteve intenso e foi sendo aprimorado com leituras, pesquisas, conversas e com experiência de vida. Por isso, sempre foi muito comum que amigos e familiares me pedissem conselhos na hora de trocar os seus carros. Agora, em 2009, porém, mesmo gostando muito desse assunto, eu me deparei com um grande desafio. E esse desafio é uma história pessoal tão inusitada que eu resolvi contar no primeiro capítulo do livro. Inclusive, porque há muitas lições importantes. E você pode baixar sua amostra grátis aqui no site, oseucarroideal.com.br, e conferir essa história e a parte inicial do livro. Basicamente, eu e a minha esposa deixamos de morar em São Paulo em 2007 e partimos para o interior do Rio Grande do Sul. Em 2009, ela teve uma proposta de emprego numa multinacional que ficava em outra cidade, a 80 quilômetros. E 20 quilômetros dessa distância era de estrada de terra e pedra. Então, nós precisaríamos comprar um carro seguro para ela andar na estrada e robusto para enfrentar o off-road. Além disso, não podíamos gastar muito no preço de compra. Nessa hora, eu percebi o tamanho do desafio e notei que eu achava que eu entendia de carros. Mas eu segui em frente, levando em conta uma série de fatores que eu fui pesquisando, inclusive coisas que eu ignorava até então. E até chegar no nosso carro certo. Como você vai ler no livro Como Escolher o Seu Carro Ideal, o resultado foi o melhor possível e depois da minha esposa sair e entrar na lama, deu tudo certo e o carro permanece conosco até hoje. Depois disso tudo,
e considerando uma série de resultados positivos que eu tive nas minhas indicações, inclusive um caso impressionante que eu vou contar daqui a pouco no final do vídeo, eu decidi que era hora de profissionalizar esse trabalho. Então, por incrível que pareça, no começo de 2012, eu resolvi tomar uma decisão difícil. Eu deixei o Serviço Público Federal para me dedicar a esta atividade pioneira de consultoria automotiva. Bom, o meu propósito era compartilhar esse conhecimento de forma independente e ajudar mais pessoas a escolherem bem os seus carros. E o interessante é que tem dado certo, e eu já atendi clientes em todas as 5 regiões do Brasil e fiz uma consultoria internacional. Além disso, eu me tornei colunista do Diorama.com, escrevendo artigos, e logo comecei a dar entrevistas e ser mencionado em vários veículos importantes da mídia, como Yahoo Finance, Notícias Automotivas, Infomoney, Rádio Gaúcha, Jornal Metro e IG. Inclusive, eu dei uma longa entrevista-aula para o Seiichi Arata, da Arata Academy, em 2012, e você pode ver aqui mesmo no site essa entrevista que realmente muitas pessoas gostaram bastante. E após intensificar os meus conhecimentos, inclusive escutando as dúvidas dos meus leitores e clientes, eu percebi que era necessário criar um método para organizar essa bagagem que eu havia acumulado a vida inteira. Então eu pensei, por que não escrever um livro para que mais pessoas pudessem ter acesso a essas informações? Daí surgiu o método Seu Carro Certo, que você aprenderá comprando e lendo o livro Como Escolher o Seu Carro Ideal. E o livro tem uma linguagem acessível e objetiva, e é cheio de exemplos e histórias. Ele foi feito para você, consumidor consciente que quer comprar um bom carro. Você saberá qual caminho seguir de um modo simples, sem ser influenciado por vendedores. Você manterá a sua capacidade de escolher e decidir. O livro traz o método Seu Carro Certo, como eu disse. E essa palavra certo tem 5 letras e cada uma dessas letras representa um dos 5 módulos. A letra C do certo significa checar a necessidade. Afinal, de que carro você precisa? Do que você precisa num carro? O segundo módulo é examinar a qualidade. Afinal, como saber se um carro é bom? O terceiro envolve reconhecer a segurança. Isso porque, para mim, os valores vida e saúde estão acima de todos os outros. E eu dou muita ênfase nesse aspecto porque nós estamos no Brasil e aqui há muitos carros que não têm um padrão de segurança adequado quando a gente compara com os carros do primeiro mundo. E quando eu falo em segurança, é pensando em evitar colisões e ter uma ideia de como o carro se comportará em caso de acidente. Aliás, você sabia que, em caso de colisão, as chances de sobrevivência são o dobro num carro que teve 5 estrelas quando comparado com um que teve apenas 1 estrela nos testes? Esses dados são do ANCAP, da Austrália. O próximo módulo é tratar das finanças. Por quê? Como saber se um carro está barato ou não? Como avaliar os impactos no seu orçamento? E o objetivo é que você caminhe para a situação carro certo no bolso certo. E eu, para isso, explico a estrutura de preço dos carros no Brasil. Porque, para mim, a análise do custo-benefício de um carro deve ser feita de forma ampla, levando em conta todos os impactos financeiros que são gerados por ele ao longo do tempo, que começam no período da compra e se prolongam ao longo do período de propriedade e terminam somente lá na venda. E eu vou apresentar qual é a regra de ouro envolvendo carros e finanças. O último módulo é observar os desejos, porque eu sou uma pessoa que valoriza o equilíbrio e eu acredito que as compras não devem ser meramente racionais. E normalmente esse aspecto é esquecido em revistas e sites especializados. E por isso eu dou uma ênfase muito grande, inclusive para que sejam evitadas também compras impulsivas e a influência do marketing e dos outros. E eu acredito que primeiro tem que ser avaliados os critérios prioritários, mas depois o seu gosto também merece bastante atenção. Além disso, o livro traz um capítulo inteiro dedicado a uma eterna dúvida. Vale a pena comprar um carro novo ou um usado? Eu vou apresentar uma visão bastante diferente, apresentando as vantagens e desvantagens das duas opções. O livro traz ainda os 10 maiores erros que são muito comuns e que geram grandes arrependimentos e surpresas amargas. E até as pessoas mais experientes cometem e você vai entender por quê.
Para finalizar, eu apresento um exemplo prático, um caso real do uso do método, apresentando uma família feliz com a compra de um carro ideal. Agora você pode estar se perguntando, será que realmente eu preciso disso tudo? Por que o livro vai ser importante para mim? Pare um pouco e pense comigo então. Se os carros são tão caros e há tantas opções problemáticas no Brasil, seria de se esperar que as pessoas pesquisassem e pensassem bastante antes da compra, certo? Afinal, é um dos maiores gastos que alguém pode ter na vida. Mas, como você sabe, não é o que ocorre e por isso há tantos arrependimentos. Aliás, você já parou para pensar que nunca alguém ensinou você como escolher um carro? Por exemplo, para aprender a dirigir, você aprendeu um método, um conjunto de técnicas e hoje você sabe dirigir para onde você quiser. Agora, por exemplo, se eu te der 70 mil reais, você saberá exatamente o que fazer para comprar um bom carro? Você vai comprar o quê? Um sedã médio, um hatch, uma caminhonete a diesel usada, um SUV? Equipado com o quê? E depois, vai conseguir manter? Então, essa é a realidade. As pessoas não costumam escolher bem porque não sabem como. E o que eu mais ouço dos meus clientes é: nossa, Leandro, como tem coisas que eu, muito leigo ou leiga, nem imaginava. Aliás, após aquela aula, consultoria, eu já olho os carros de outra forma. E sim, isso é exatamente o que vai acontecer com você também, depois de ler o livro digital, Como Escolher o Seu Carro Ideal. Você certamente vai tomar decisões mais inteligentes ao analisar marcas, modelos e opções de carros, usados ou não. Para isso, basta comprar agora mesmo o livro, podendo acessar imediatamente em qualquer lugar onde você estiver, podendo ler no seu computador, notebook, tablet ou no celular, nos formatos PDF ou EPUB, que é ideal para tablet como o iPad. Agora, algo bastante especial para quem comprar o livro Como Escolher o Seu Carro Ideal. Além do livro, você ainda ganhará gratuitamente 3 bônus de enorme valor, que são 3 entrevistas que são verdadeiras aulas. A primeira é uma conversa em vídeo com o Conrado Navarro, um dos maiores educadores financeiros do país, fundador do Dinheirama.com e autor de vários livros, como O Dinheiro é um Santo Remédio. O bate-papo é sobre educação financeira e como conciliar consumo com qualidade de vida. O segundo envolve mecânica e manutenção. É uma entrevista em texto com um especialista que teve uma carreira de sucesso em concessionárias e hoje tem uma oficina própria, o Daniel Cosma. Você vai aprender bastante sobre o que levar em conta na hora da manutenção do seu carro, com dicas e cuidados que deve tomar, tanto em concessionárias como em oficinas. A terceira é uma entrevista bastante especial e é sobre decisões de consumo, escolhas de compra. Eu conversei com a especialista Adriana Rodopoulos, fundadora da Oficina das Escolhas, e ela apresenta valiosas reflexões para que a gente melhore o nosso modo de escolher, de decidir aquilo que importa para nós e não para os outros, evitando as influências do marketing. Mas agora você deve estar se perguntando sobre o preço, desconfiando se vai ser muito caro. E realmente a verdade é que o livro digital Como Escolher o Seu Carro Ideal é o resultado de décadas de acúmulo de conhecimento. Então, até seria possível cobrar um preço relativamente caro pela qualidade do material. Porém, para tornar o livro mais acessível possível, eu realizei vários cortes no preço final. Inicialmente, o preço justo seria na faixa dos R$ 149. E, no entanto, considerando que há vários e-books à venda na faixa dos R$ 100, esse passou a ser o preço. Mas eu senti que ainda havia um espaço para um esforço adicional, porque a intenção era colocar essas informações ao alcance do maior número de pessoas. E por isso o preço foi reduzido para apenas R$ 89. E é realmente bem acessível mesmo, aliás, é o equivalente a cerca de 3 lavagens ou é o que você gastaria comprando meia dúzia de revistas. Então, realmente está bem acessível. E, finalmente, para os primeiros compradores, haverá um desconto especial, por tempo limitado nos primeiros dias. Então, veja abaixo no site o seucarroideal.com.br se ainda está válido esse preço promocional. E você pode comprar o livro agora e ter acesso imediato, mesmo que não vá trocar de carro agora, porque você já terá o aprendizado indispensável para quando for comprar. Então, portanto, não perca essa oportunidade de aproveitar as condições atuais, inclusive evitando pagar mais caro quando houver novas edições.
Lembre-se de que, lendo o livro, é bem provável que você dará tempo e dinheiro ao ter mais foco para fazer boas escolhas. E antes de encerrar, eu queria contar uma história impressionante. Esse caso me marcou profundamente porque envolve uma ajuda que eu dei a uma amiga. Ela, por conta do trabalho, visitava fazendas e necessitava de um carro robusto e confortável, sem poder gastar muito no preço de compra. Depois de analisar bastante, eu recomendei um SUV importado, usado, que era mundialmente bem avaliado. E o mais importante, ele contava com 4 estrelas no Euro NCAP, no teste de colisão. Ela comprou o carro, encontrando um impecável, e foi muito feliz com ele por cerca de 6 meses. Até uma noite em que ela colidiu contra um muro de uma casa, dando perda total no carro. Mas ela e todos os ocupantes saíram ilesos, sem nenhum arranhão. E esse é um caso marcante porque em outro carro o resultado poderia ser bem diferente. Bom, eu realmente acredito que depois de ler o livro Como Escolher o Seu Carro Ideal, você nunca mais vai escolher um carro do mesmo jeito. Sabendo qual caminho deve seguir, você terá mais foco e tranquilidade para o que realmente importa e não ficará mais perdido ou perdida. Obviamente, não existe um carro perfeito, mas é possível escolher o mais adequado às suas prioridades. Aliás, a escolha de um carro ideal para você e sua família é algo que deve contribuir para a sua satisfação, além de evitar grandes arrependimentos e grandes dores de cabeça que podem custar caro, muito caro. E para que você fique ainda mais seguro, existe a garantia de 30 dias para sua satisfação com o livro, que você pode comprar agora mesmo, pagando R$ 89,00 ou o preço promocional, além de levar os 3 bônus especiais gratuitamente. Por fim, como já disse o famoso escritor Albert Camus, a vida é a soma das suas escolhas. Então, junte-se agora ao seleto grupo de pessoas que sabem escolher bem um carro. E imagine como você vai se sentir quando comprar um carro que te deixará verdadeiramente feliz. O meu objetivo é contribuir com seu sucesso financeiro e pessoal. Se você me der essa chance comprando o livro, eu ficarei extremamente feliz e agradecido. Eu fico aqui na torcida pelo seu sucesso, nas suas decisões. Obrigado pela atenção e um grande abraço. Obrigado.